Deus. É Deus dizendo ao meu coração: eles estão entendendo que o propósito que eu tenho com Ele é na minha casa. O propósito que Deus tem para essa juventude não é para glória, aleluia, na festinha do amigo, dançando funk e pagode. Deus está dizendo: não, eu quero um negócio com você no templo, porque o ministério de alguém está sendo levantado hoje. Eu sinto a inspiração de Deus para pregar para jovens aqui. Aleluia. Enquanto você está aqui, jovem, deixa quem quer chamar você de crentinho. Sabe por quê? Existem alguns segredos na vida, e esses segredos Deus não vai revelar para outros. Deus escolheu Samuel. Não melhora, porque Deus está dizendo para alguém aqui: tem coisa que Deus vai revelar só para Samuel. Samuel, ele era pequeno, mas no templo ele já ministrava. Ele já era o sacerdote. Qual que era a função dele? Aleluia. Aleluia. Não deixar a lâmpada de Deus se apagar. Oh, glória. Mas como eu não posso deixar a lâmpada de Deus se apagar? Tem que carregar azeite. E eu vou dizer uma coisa aqui, viu? Aqui não é pecado pular no mistério. Aqui não é, eita glória, rodopiar no poder. Aleluia, glória a Deus. Porque azeite nós não granjeia aqui. Azeite nós traz de casa para cá. E olha aí, quando tiver um jovem cheio aqui para adorar aquele que merece honra, a luz não vai apagar. A luz do Espírito não vai apagar. Porque eu estou pregando para uma geração que tem azeite. Cadê essa geração? Alabara, chorecando a raia. Aleluia, pastor, mas na minha escola sombra de mim. Só sombra porque você tem azeite. Samuel poderia ter deitado com as meninas também, mas ele está dizendo: aqui tem azeite. Eu aguento a pressão, porque melhor é adorar. Melhor é adorar. Cadê você, jovem que veio hoje? Isso é cavaleia, suriquinha, aleluia. Tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Oh, glória. Tem que ter azeite. Eu vou dizer uma palavra aqui da parte de Deus. É mentira de Satanás, que dizem por aí que é a pior geração que tem. Aleluia. É que na verdade ele quer saquear as nossas almas. E ele percebeu o potencial que Deus deu a cada um. Oh, glória. Só meia dúzia pegou. Satanás já entendeu o potencial que Deus deu a você. A autoridade, a autonomia que Deus deu para você. Você quer ver uma coisa? Se eu for um jovem que se desenvolve rápido, às vezes chega na igreja acanhado até a melodia, não sabe nem a letra, mas se você deixar, aleluia, ele grava a melodia, ele decora a melodia, decora o texto da palavra. E quando pensar que não precisa dar cópia para adorar, porque já tem, estimulou ele o Espírito. Eu vim pegar para jovem aqui, glória a Deus, que na tua mente estará gravado. A mente de Cristo. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Eu vim dizer para mães aqui: seu filho não vai perder. Possa ser que se perder esse ano, ele não cantou aqui, mas aproverá Deus que o ano que vem ele vai entrar por estas portas. Se Jesus não vier buscar a sua igreja, pastor, e se Jesus vir buscar a tua igreja, ele vai estar na eternidade conosco, dando glória para quem merece glória.
Oh glória! No templo do Senhor, além de ter lâmpada acesa, o azeite que deveria ser o combustível para que a lâmpada se mantesse acesa, havia a Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus. E a Arca da Aliança, eu quero conjecturar, porque quem está diante da arca é estimulado a ficar acordado. A Bíblia diz que ele estava deitado, mas não diz que ele estava dormindo. Oh glória! Oh glória! E havia no templo a Arca da Aliança. O que te prende aqui, glória? O pastor pegou, é a arca. É o próprio Cristo. Eita glória! Até às vezes dá vontade de sair um pouquinho, né? Mas quando você pisa o pé lá fora, aí a arca chega. Bacana. A presença de Calafórnia, saio. E Deus está dizendo aqui, enquanto a arca for prioridade na vida de jovens aqui, o mundo não vai te arrastar para lá. Oh glória! Paulo escrevendo as cartas aos Romanos, Paulo está estimulando, dizendo a eles, irmãos, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo agora. Em Cristo, se eu tenho um foco, é em Cristo, eu prossigo para o alvo, é em Cristo. Não, pastor, é um colega da escola, ele até está achado como o cara de Deus, não, é em Cristo. E eu vou dizer uma verdade aqui pelo poder da palavra, é Deus dizendo, ele é por isso que eu te trouxe para cá, para algumas amizades serem excluídas do seu caminho. E você já reparou que a maioria das mocinhas, nos dias de hoje, ela não pode ver um motoqueiro por aí, ela se apaixona, mas o cara não quer nada com Jesus. Aí Jesus está dizendo, fica tranquilo, porque eu já levantei alguém, glória, que futuramente poderá ser o seu pretendente. Diminuiu glória, e quando diminui eu sei que Deus está falando. O que Deus tem para você é muito mais do que você acha. Samuel estava deitado, e a Bíblia diz que a voz do Senhor ecoou no quarto. E a primeira vez que chama, está dizendo Samuel. Samuel, ele vai até Eli. Por que Samuel vai até Eli? É porque a voz do líder, glória, é direta. Quando o líder expõe, é a voz de Deus. Se aperfeiçoou, glória, que aperfeiçoa a feira cadastra. Ah, não, meu pastor pegou pesado. Não. É a voz de Deus. Porque se ele entendesse, ele não ia no quarto de Eli. Aleluia, ele ia já dizer diretamente, eis-me aqui. Aí a voz de Deus chama Samuel. Aí ele volta lá no quarto e diz, o Senhor me chamou, ele diz, rapaz, volta a te deitar, que nem, parafraseando, que nem a boca eu abri. Samuel vai pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Ele entende e diz, quando te chamar como das outras vezes, apenas abre a boca para dizer, fala que Deus é bom. Aí a Bíblia diz que ele vai se deitar, e o Senhor é insistente na voz, na
Fala, Senhor, que Deus serve. Sacalaré, me ajude que alabança. Sabe qual é a dificuldade de nós entendermos hoje? Que às vezes Deus, nós achamos que Deus só usa quem está em cima. Ai, ai, ai. Aleluia. Não, eu vou falar. Às vezes nós achamos que Deus só fala quem tem anel no dedo. Não, 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 não. Deus está dizendo, tem hora que eu falo é com menino, oh glória. Não melhora para você da glória. Deus chamou Jeremias e disse, Jeremias, quando ele mesmo recusou o peso da chamada, Deus disse, antes que vós fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci. As nações eu te dei para o profeta. Você não é menino, Jeremias. Eu colocarei palavra na tua boca. E tudo que eu mandar você dizer, você vai dizer. Jeremias, abre a boca, Jeremias. Quem é que não se lembra de João capítulo de número 6? Mais de 5.000 sentados na relva, os discípulos de Jesus tudo ao lado dele, e alguém disse aí, tem alguma coisa para dar para todo mundo? Quem sabe alguém próximo de Jesus disse, olha, é muita gente. Quem sabe alguém disse para Judas, tem dinheiro aí? O Judas disse, só 200 denários. Se eu comprar 1,5 toneladas de pão, vou repartir no meio e gente vai ficar com fome. Só que a Bíblia diz que de repente, diga comigo, um menino se levanta no meio da multidão com 5 pães e 2 peixes. Eu vou falar de novo, o mal é a gente achar que Deus não usa menino. Ai, 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 eu vou repetir, o mal é a gente achar que Deus não usa menino. Mas eu estou pregando para uma geração que Deus vai usar. Ô glória, me ajude aí nos instrumentos aí. Vai, Roberto, glória. Calabara, chore, canaraia. É Deus dizendo na noite deste dia, eu vou usar. Quem é que não se lembra da segunda Reis, capítulo de número 5? Alguém chegou na casa de Naamã, aleluia, e disse uma menina de Israel, eu conheço alguém que é profeta. Deus vai usar, melhora isso, Deus usará menino para glória. Cante assim. Quem é o homem que teve poder? Eu quero ouvir esses jovens adorar. Você é seu aniversário. Aleluia!
tocar. O que adianta ter ouvido e não escutar? O que adianta ter ouvido e não se movimentar? Cante! O que adianta ter sonho e não enxergar? Que é sua